a estarem presentes com a gente aqui no domingo. E também ao longo da semana nos reunimos. A dicção. Entre em contato com o contato que vai... Minha dicção tá horrível. Com o número que vai aparecer. Se você ainda não faz parte e... Não era isso que eu ia falar. Tá. Tem mais uma coisa, se inscreva. Se inscreva. A vocês que acompanham a gente aqui no canal do YouTube, todo domingo aqui na Capela estamos presentes e reunidos num café da manhã muito especial. Fazemos o café às 10 horas na Rua Tupi, 115, Jardim Cidade do Aço. Esperamos por você. E também ao longo da semana nos reunimos nas casas num grupo chamado Grupo de Conexão. É um momento onde discutimos sobre a mensagem de domingo. Se você ainda não faz parte de um grupo de conexão e faz parte da família Capela, entre em contato com o número que vai aparecer aqui abaixo para você também fazer parte. E se essa missão faz sentido para você e você quer participar com a sua contribuição, eu vou estar deixando aqui também para vocês a chave Pix e o QR Code para você poder ajudar. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E agora, fique com a mensagem. Vamos lá? Começando. Bom, há 3 semanas atrás, o Dalber, ele começou uma série de mensagens, 3 mensagens, falando sobre as resoluções, as decisões que precisam ser tomadas durante o ano e tudo e tal. Durante a semana, a gente discutindo as conexões, falando sobre as decisões, sobre as resoluções do ano. E quem perdeu, vá lá no YouTube, assistam, ou no Spotify, escutam, para você entender um pouco do que eu quero passar hoje para vocês. Nada mais, nada menos, simplificar um pouquinho, ou sei lá, simplificar não, porque eu não quero atropelar ninguém, mas sim, acrescentar no que o Dalber falou para nós. Ele falou sobre Jesus lavar os pés dos discípulos, e depois de tudo aquilo ali, reunido com ele, você sabia quem ia trair, quem ia fazer as coisas todas erradas. Mas é o seguinte, depois dessa etapa toda que o Dalber falou, que vale a pena assistir e ouvir no YouTube, no Spotify, é que existe um vai. Ele até citou como é mesmo que você falou? O depois? O agora, o depois? Não, é diferente. Mas ele falou assim, o já e agora. Ainda não. O já e ainda não. Vocês estão ligados então na mensagem, né? Estão ligadinhos na mensagem. O já e ainda não. Agora, o já a gente já ouviu. E o ainda não? O ainda não, a gente vai tentar compreender um pouquinho hoje. Que está lá em Romanos, capítulo 10. E que eu queria ler todo ele. Eu sei que o nosso tempo é um pouquinho corrido, a gente não quer pegar muito tempo, porque a gente tem muitas coisas para poder fazer hoje, mas o Romanos, capítulo 10, existe um desejo de Paulo aqui. Paulo, ele tinha um desejo aqui, e ele é bem explícito no primeiro capítulo. Por quê? Porque os judeus, rejeitavam a justiça de Deus. E aí, todo o romano vê que Israel tinha algumas questões que eles precisam ser resolvidas. Eles acreditavam em Deus, sabiam disso, mas eles faziam as coisas totalmente contrário do que Deus queria que fizesse. E aí algumas pessoas acreditavam, outras não. Outros viviam da maneira que eles queriam, outras não. Eu aceito viver do jeito que Deus quer para mim, ou eu aceito do jeito que eu quero, eu decido. Naquele tempo era assim. Então, assim, eles viviam um tempo que acreditavam e outros fingiam, ou sei lá. Tipo assim, eu sei o que é para fazer, eu sei como que eu vou fazer, eu sei que a caminhada é essa, mas não quero fazer. E aí, Paulo tinha aqui um cuidado e tinha um desejo, ele ansiava por isso. E ele fala lá no primeiro capítulo, Romanos capítulo 10, versículo 1, ele disse: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus
por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho e que tenho zelo de Deus, mas não com entendimento. Então eles sabiam que era Deus, e tinha tudo para ser perfeito, mas eles não faziam tudo sem entendimento. Versículo 3: portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a tua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 5: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá para elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Tá? Versículo 7: ou quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos Cristo. Mas quem diz? A palavra está junto a ti, a tua boca e o teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com tua boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. E aí o versículo que eu quero trabalhar hoje é o seguinte, é o 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão aquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não fossem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés que anunciam a paz, que anunciam boas coisas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: o Senhor, quem creu, nossa pregação. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei ciúmes àqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Eu acho que a gente já podia parar até aqui e orar, porque o que a palavra aqui nos mostra é que havia um povo que seguia uma regra, havia um povo que questionava muitas coisas. Não é diferente de nós, de igreja, algumas, talvez, religiões, mas não desmerecendo, é porque se Deus manda fazer algo, ela muda totalmente o propósito dela. O propósito da igreja para nós é que nós sejamos o enviado, nós sejamos aqueles que vão levar a palavra. Dalby disse semana passada que o Senhor lavou nossos pés, deu a direção. Ele falou que coisas que era para obedecer, um novo mandamento ele ia dar, mas aí existe também o mandamento de ir e pregar, de ir e falar do amor de Deus, de ir e dizer para
todo mundo, para todos os confins da terra, que existe um Deus, existe um Senhor sobre a nossa vida. E que esse Senhor, Jesus Cristo, sobre nós, Ele é que nos organiza, Ele que nos comanda, Ele que nos dá direção. Só que precisamos crer, não somente de ouvir, não somente de falar, nós precisamos de crer nele, ter fé nele. A gente precisa buscar Ele incessantemente, incessantemente. Perdoa que me perdoa porque eu me empolguei. Então veja bem, a gente precisa isso. E aí, o que eu quero hoje falar é o seguinte, é que existe um ID. Existe a maneira de poder chegar a outros povos que acreditam numa coisa, mas não vivem ela. Sabe? Tem muita gente que acredita em Deus, mas não acredita no que Deus pode fazer. Tem muita gente que acredita que Jesus morreu na cruz, mas não acredita que Jesus pode transformar a sua vida. Que Jesus pode ser a pessoa, que vai fazer que a sua vida tome um outro rumo diferente. E a maioria das vezes a gente fica estagnado. Porque se você parar para pensar, talvez a gente não poderia nem estar aqui mais. Mas existe um propósito da nossa vida. Existe algo muito maior que a gente ainda não conseguiu alcançar, que a gente não conseguiu entender. Eu tenho certeza que a maioria de nós poderíamos parar agora e desistir da nossa fé, desistir da nossa crença. Mas existe algo muito maior com isso. E nós precisamos acreditar e proclamar o nome do Senhor. E isso vai aumentar a nossa fé. Toda vez que nós abrimos nossa boca para poder falar do amor de Deus para as pessoas e para nós mesmos, o Senhor vai nos acrescentar ainda mais na nossa vida. Consegue compreender? Então hoje, aqui, Paulo ele tinha um desejo de falar, gente, eu oro por vocês incessantemente, mude a mentalidade de vocês, creia em Deus, creia no que eu estou dizendo para vocês, creia no que Deus pode fazer, não façam isso, não façam aquilo. Antigamente era regido pela lei, e aí ele vem falando assim, agora vocês acreditam pela graça, pela fé. A justiça que vocês fazem é pela justiça da lei. Moisés vai lá e diz, mas agora Jesus veio para fazer a justiça da nossa fé, para a gente poder crer mais no Senhor. Precisamos fazer, como lá no meio do versículo, a gente levar a mensagem para o povo, e ir até os confins da terra. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Mas como a palavra diz, nem todo mundo quer fazer o que a palavra diz. Nem todo mundo quer viver o que a palavra diz. Por quê? Viver o que a palavra diz é doloroso. Viver o que a palavra diz é muito difícil. Viver o que a palavra diz é você realmente falar assim, estou lascado. Estou lascado. Eu estou perdido, porque eu vou ter que perder, eu vou ter que fazer mais força, Não, eu vou ter que fazer mais força, eu vou ter que fazer muito mais do que as outras pessoas, porque Deus me chamou para isso. E aí, como o Dalby disse, muitas pessoas foram chamadas, os discípulos foram chamados, fizeram mais força, fizeram tudo de si e ainda morreram de forma trágica. Aí que entra o problema. Porque se a gente seguir o que a palavra diz, morrer para o mundo e viver para Cristo, é literalmente falar assim, a minha vida, todo o meu cansaço, todo o meu fardo, toda a minha angústia, toda a minha tristeza, todo o meu ser, tudo que é ruim de mim, tudo que é ruim em mim, Deus, é contigo. Mas a gente olha e fala assim, eu não quero isso não vou viver isso não. Eu só quero viver as coisas boas. As coisas ruins a gente não quer viver.
E quem hoje não passa por coisa ruim? E mesmo assim a gente leva o Evangelho, mesmo assim a gente vive a mensagem, mesmo assim a gente consegue levar um pouco daquilo que o Senhor nos deu, nos enche todo dia da mensagem, da palavra. Então hoje, eu diria assim, os pés que carregam a vida. Imagine só uma coisa. Imagina que você tem uma cura, você sabe da cura, você sabe que existe uma maneira, e existe uma cidade bem próxima que ela precisa disso. E você sabe que você precisa deslocar daqui para ir até lá. Você sabe muito bem o que você precisa fazer. E aí, só que lá, já ouviram falar, mas nunca presenciaram a cura, nunca presenciaram de verdade o agir de Deus, o nome de Jesus. Imagina que você chega lá, existe a cura, mas o silêncio lá é realmente mortal. O silêncio realmente toma conta de tudo. Eu já ouvi dizer, mas eu não senti, eu não toquei, eu não senti naquele, não senti na pessoa que veio, sentiu aquilo, já passou por aquilo para receber algo de Deus. Então existe gente lá fora, existem pessoas lá fora que requer da nossa ida. E agora é com a gente. A gente começa o ano muito bem, às vezes muito mal, a gente começa a ir numa roda gigante, ora lá em cima, outra lá embaixo, e aí você sabe o que você tem que fazer e você fica ali, não vou, não sei o que eu vou fazer, não tem uma direção. Existe uma direção, e a direção é Jesus. Existe um propósito da sua vida, que você e eu precisamos acreditar, senão nós já estaríamos virado pó. A oportunidade de Deus é para todos os dias. A oportunidade de Deus para mim e para você e para a igreja do Senhor é que todo dia nós levamos a mensagem para outras pessoas. Que nós levamos a mensagem para o mundo. E tem um detalhe, só que nem todos os pés que eu vou dizer aqui vão chegar até os confins da terra. Nem todos os pés vão alcançar o objetivo, porque talvez, não sei se é propósito de Deus ou não, mas uma coisa é certa, nós precisamos se esforçar, precisamos nos esforçar, para quê? Para que a gente viva um Cristo verdadeiro em nós. Então, existe uma cidade, existe um povo, existem pessoas que requer que você seja o enviado de Deus. Leve a palavra. Leve o amor de Deus. Leve a cura. Porque só Jesus é a cura. Só Jesus é a cura. Só quem vive os milagres sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Hoje, feliz por você estar aqui, o Bruno Lee. Ele é um homem de Deus, tem as suas, vamos dizer assim, as dificuldades na saúde, mas ele nunca desistiu de falar do amor de Deus. É um cara que já foi lá na África, já foi em um monte de lugar, e ele sabe muito bem que há um povo sedento do amor de Deus e que precisamos nos dispor aí. Tão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. Não importa a dificuldade, não importa o momento que você está passando, não importa a tristeza, não importa nada. Seja aquele que leva a mensagem. Seja um mensageiro. Seja o mensageiro do amor. Seja o mensageiro da paz. O mundo está caindo, está perdido, mas você está em pé ainda, você pode fazer.
Vamos começar o ano agora dando start de quantas pessoas precisam ser ouvir o nome de Jesus. Não vai ser fácil, mas com Jesus vai ser mais leve. Com Jesus mais leve. Você pode estar aqui cheio de furo, cheio de buraco, faltando um pedaço, mas Jesus te dá força, Jesus te sustenta. Então, gente, o que o Paulo aqui, preocupado com o povo, e atenta para a gente poder fazer isso também, sabe? Preocupado com um povo que ali, cheio de religiosidade, fazendo o que acha que é para ser certo, e algumas que não fazendo, que não tem entendimento. E a gente precisa buscar entendimento para poder levar a palavra. Precisamos de mais entendimento para poder trazer a salvação àqueles que estão perdidos. Trazer aquelas pessoas que estão perdidas ou apenas distraídas, como a gente sempre diz, para o caminho de volta ao Senhor. Voltando, talvez, para aquilo que o Senhor te chamou. Deus te chamou para quê? Deus te deu a vontade de acordar todo dia para quê? Só apenas ser um robozinho? Acordo, levanto, trabalho, volto para casa, falo, converso, falo uma fofoca, falo mentira. A sua vida é tudo assim, e aí? E Jesus, cadê? Cadê Jesus no meio disso tudo? Então, existe uma maneira que a gente precisa ainda mais. Existe uma maneira de você se fortificar na sua fé. É crer no Senhor Jesus. Crer que Ele morreu por nós. Crer que Ele ressuscitou e levou sobre Ele todas as dificuldades e dores. Todas as dificuldades e dores levou sobre Ele. Se passamos por alguma ainda, dê glória a Deus, porque tem gente que serviu o Evangelho muitos anos, como os discípulos deles tiveram um trágico momento. Então, a gente tem a oportunidade ainda de ser melhor do que já somos, tá? Então, a salvação é uma obra de Cristo, mas Deus escolheu uma voz humana, a nossa voz como veículo dessa graça. Então, a nossa voz, ela é um instrumento de Deus para poder falar, para poder dizer, proclamar o nome do Senhor. E os nossos pés para poder sujar de terra. Porque para poder levar boas novas. Para poder levar aquilo que é mais importante para a humanidade, que é o amor de Jesus. Que é o amor dele em nós. Imagina quantas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Os vizinhos do seu lado, as pessoas que estão ao seu redor. Imagine, a gente entra em casa e não fala nem com o vizinho. O vizinho sabe que você é crente, você vai na igreja, mas a gente nunca fala para ele do amor de Deus. E olha, eu estou falando isso também para mim, porque acontece isso comigo. E a gente precisa ficar preocupado, porque a gente precisa alcançar pessoas, alcançar os vizinhos, alcançar os seus amigos do trabalho, alcançar as pessoas que estão perdidas ou distraídas. Precisamos fazer alguma coisa, porque a volta de Jesus a gente ainda não sabe, só Ele sabe. Então a gente precisa fazer o que Ele está falando aos nossos corações. Fala do meu amor, fala do meu amor, fala do que eu posso fazer, fala o que eu preciso ouvir, fala o que Deus tem para mim, fala o meu coração. Então,
nessa semana, eu ia fazer algo diferente aqui. Porque o que você quer ouvir? Eu poderia dizer justamente isso. O que você quer ouvir na pregação? O que você quer ver? Você quer ser hipnotizado? Você quer ser controlado? Você quer que os pregadores da igreja cheguem aqui, assim, intocáveis, a ponto que só eles que têm a sua verdade, a sua realidade? Porque o que eu estou dizendo aqui, para muitos, porque sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Mas a disposição para fazer, não sabe, não faz. E aí eu ia vir, pensei assim comigo, eu vou chegar para pregar o Evangelho da forma que Deus me vê. Eu vou chegar para pregar o Evangelho na igreja que eu congrego, que eu sirvo, que eu faço parte, que eu sou um dos cooperadores com a igreja. Eu vou chegar do jeito que eu sou. Pensei comigo, falei com o Dalby, falei com a Karina, falei com algumas pessoas, porque o que Deus vê não é o exterior, é o seu interior. Eu ia armar todo um circo aqui para levar o Evangelho. Eu ia armar aqui um circo, eu ia chegar aqui, como algumas vezes já fiz, de terno e gravata, que é o meu dia santo. É o meu dia que eu estou mais santo na igreja de domingo. É o dia que eu estou mais cheio de Deus. E aí, eu ia chegar e ia tirar minha roupa, como eu vou fazer agora, que eu senti calor. Eles querem que eu saque o shape, não vou sacar o shape. Segura o manto. Como eu estou agora. Um cara que para a sociedade talvez não dá nem a mínima. Como eu entro na minha academia, na academia que eu vou, é como se eu fosse um cara que nunca existiu. Ninguém sabe que eu chego, a hora que eu chego, o que eu estou fazendo. Mas já espalharam lá que eu sou pastor da igreja. Aí o que eu faço? Meu Deus do céu. Tem que olhar só para os aparelhos, né? Não pode olhar para nada mais, porque senão o pastor está olhando, está cobiçando, está fazendo, né? E aí, realmente, eu ia chegar aqui e ia pregar da forma que eu sou, a forma natural que eu sou no meu dia a dia. Se você me encontrar na rua, você vai me ver eu de boné, que a maioria das vezes eu estou de boné, porque a maioria das pessoas não sabe que eu sou surdo, eu uso o aparelho e o boné me ajuda a poder tampar um pouco do barulho da rua, que eu escuto demais. Aí o vento fica... É complicado, às vezes, para mim. Mas você vai me ver de bermuda, de chinelo, camiseta, sem camisa. Mas se alguém... Por quê? Porque Deus não está me vendo aqui bonito, arrumado, para levar o Evangelho. Só hoje. O dia santo. Não. Algumas pessoas me olham e falam assim, você mudou tanto, você está desviado. Quando eu tinha o cabelo comprido, eu fui na igreja, o cara, nossa, está desviado, eu vi você andando na beira-rio, todo para um lado, para o outro. Eu falei, gente, eu perdi a audição, o meu equilíbrio foi para o espaço. E aí, eu faço minha caminhada na beira-rio, e aí eu preciso me exercitar, eu preciso fazer que o meu equilíbrio volte ao normal, então eu ando igual cachorro, com dor de ouvido, às vezes para a direita. Então, você sabe disso, que cachorro é assim, né? Você cria cachorro. Então, assim, você vai me ver no dia a dia uma pessoa que você não está vendo agora. Mas se você falar assim, Washington, vamos, que tem alguém
passando mal, vamos, que tem alguém que precisa de orar por você. Washington, vamos no hospital que está precisando. Washington, vamos levar uma mensagem para alguém. Do jeito que você está, bora. Porque Jesus não vai ver a roupa bonita que você está usando, o boné bonito que você está usando, o jeito que você está agindo, o jeito que você está fazendo. A gente precisa ser nós mesmos para levar a palavra dele do jeito que você é, não do jeito que você acha que tem que ser. Você precisa ser do jeito que você é. Eu sou assim, e olha que eu sou conservador, um cara todo rabiscado, que não era. Porque a minha vida toda foi querer ser. E eu escondia algo de muita gente, da igreja tradicional que eu era. E isso aqui não vai tirar a minha salvação. O que vai fazer que eu perca ela é eu fazer totalmente o contrário do que aquilo que Deus me chamou para fazer. Então olha bem para mim. No momento mais difícil, mais fraco que você tiver, é um momento mais forte que você vai estar. Não importa as circunstâncias do que Deus quer falar, que você leve a palavra. Porque tão formosos são os pés que levam o evangelho da paz. Tão formosos é aqueles que fazem a vontade de Deus. Tão formosos. Talvez você nunca me viu assim. Mas é porque eu tenho certeza que você vai sair daqui, pelo menos entendendo que você precisa levar o amor de Deus para outra pessoa que está precisando. Pelo menos você vai entender que você chegou aqui não só para ser curado, não só para ser revigorado, mas para poder... Tem várias pessoas que você conhece lá fora que precisam do amor de Deus. Tem várias pessoas que estão ao seu redor que precisam que você fale para eles que Deus é bom o tempo todo. Talvez a nossa cura é ajudar o irmão que está precisando da cura que você não tem ainda. E a cura do seu irmão vai ser a minha cura. Porque uma coisa é nos fortalecendo um com o outro. Por isso que o Dalby falou, Deus te dou um novo mandamento. O novo mandamento eu te dou. Ame o seu próximo como eu vos amei. Consegue entender o que eu estou dizendo hoje? Está difícil para você? Está difícil para mim também. Mas Deus me deu um comando. Deus me deu um chamado de levar o amor de Deus, o Evangelho do Senhor. Então, vamos nos preocupar com as pessoas que estão lá fora. Vamos nos preocupar com as pessoas que você ama, que requer. E seja um imã para atrair essas pessoas. O Dalby profetizou semana passada, eu vou profetizar sobre a sua vida. Pode, Dalby? Pode, Serginho? Eu profetizo que você vai ser um imã de coisa ruim para você fazer que essas coisas ruins sejam boas. Vou falar de novo? Eu profetizo que você vai ser um imã, você que está me ouvindo aí, do outro lado, profetizo sobre a sua vida que você vai ser um imã de coisas ruins para fazer essas coisas ruins se transformarem em boas. Tá bom? É isso. O Evangelho é isso. Você quer ouvir coisa boa? Precisa ouvir coisa ruim também. Você quer só viver coisa boa? Você tem que viver coisa ruim também. Mas anuncie o amor de Deus, anuncie a palavra de Deus, anuncie. Não deixe ninguém te parar, não deixe ninguém te paralisar, não deixa nada na sua vida te parar o que Deus chamou você para fazer. Ainda você, não sei o que Deus me chamou para fazer. Começa a falar com Deus. Seja um imã. Começa a falar com Deus, Vou te falar. Eu disse até no Conexão que a cultura antiga do lavar os pés, como o Dalby tinha dito, porque os pés formosos sujam os pés, bonito, suja o pé. Naquela época, a cultura era antiga e os pés eram parte mais suja e cansada do corpo, porque Paulo chamava de formosos. E o significado é o seguinte: são belos por causa do destino e da carga que carregam.
São pés que saem do conforto para o campo de batalha, da segurança para a incerteza. Está aí. Sabe, você sai do campo de batalha, que você está ali, eu vou para lá, tipo, eu não tenho certeza se vai dar certo, mas tem que crer que vai dar certo. Esses são os pés. Por quê? Porque missão é um trabalho coletivo. E aí eu vou dizer para você ainda mais, nem todos os pés que vão para as outras nações, nem todos os pés que vão para os outros lugares, outras nações, outros povos, mas todos fazem parte do mesmo corpo que sustenta esses pés. Enviar é tão bíblico quanto ir. Enviar é tão bíblico quanto ir. Semana passada, o Dalby acabou falando. E hoje eu poderia até falar isso daqui, já para poder despedir do Dalby. Aproveitar que a Fernanda não está aqui, porque ela ia chorar para caramba e ia piorar a minha situação. Mas assim, já era ponto da gente poder despedir do Dalby e da Bia. Por quê? Porque ainda assim a mensagem, porque eu não sei se eu consigo ir lá na Suécia e ver eles, mas eu tenho certeza que a mensagem de Deus vai para lá. E quem vai sustentar eles em oração? Quem vai sustentar eles em guerra, em lutas, no momento que estiver sozinho? É Ele e Deus, e a igreja aqui que ora por eles. E eles assim conosco. E aí quando você recebe uma notícia assim, você fica, e agora? Ferrou. Porque a gente está perdendo? Não, a gente está ganhando. Só que a gente acha que a gente está perdendo. E aí entram as frustrações. Mas eu tenho certeza que Deus levanta outros tão bons quanto o Dalby. Te quebrei, né? E aí tudo vai parar? Não pode parar. Está indo para lá um mensageiro da paz, que vai falar em russo, sueco, nem sei o que vai falar em inglês, né? Alemão. Enfim, precisamos acreditar nisso. Então, nem todos os pés vão alcançar todo mundo, mas você faz parte de um corpo que sustenta esses pés. Essa igreja, por exemplo, ela é mantida pelo dinheiro de vocês. Pelo dinheiro de vocês. A gente tem aqui um conforto, a gente parece uma sala. De propósito, não temos iluminações, foco, visão, luz quente, fria. A gente vive uma igreja simples que tentamos alcançar outras pessoas que querem um evangelho simples, verdadeiro, cheio de amor, cheio de paz, com problema, sem problema, com dor, sem dor. Tudo foi conquistado para a gente estar aqui, foi porque alguém desceu, subiu, morreu, ressuscitou, para nos dar vida. E para fazer o ID, levar a mensagem do Evangelho verdadeiro. Alguém aqui está disposto a viver isso? Eu estou. E estou como eu sou. Ainda assim, conservador, mas do outro dia. Sabe aquela história? De dia de um jeito, de noite de outro. Se você me ver na rua, você vai ser assim. Encontrei com o pai do Bruno, na vila. Ele olhou para mim e eu falei assim, assim. Aí ele, você está diferente. Falei, eu estou meio confundido aí. Mas fica tranquilo que eu estou com Jesus. Então é isso. As pessoas precisam olhar para você e se confundir de verdade entre o amor de Deus e o amor de Deus. Buguei agora, né? Confundir. Seja você mesmo. Serginho, seja você mesmo. Mais calmo. Mais tranquilo. É esse eu que tem dentro de você. Tira um pouquinho do... Tô brincando. Tô brincando. Bom, é isso, gente. Eu queria encerrar aqui fazendo duas perguntas.
Para quem ainda não invocou o nome do Senhor, ou seja, aquele que ainda não confessou o nome do Senhor, como aqui em Romanos 10 diz, aquele que ainda não proclamou o nome do Senhor, aquele que não se rendeu, vamos dizer assim, se rendeu ao Senhor, não temos costume de fazer apelo. Pelo amor de Deus, aqui não tem, porque a nossa conversa sobre Jesus é o nosso café, ter um café comigo, a gente senta, a gente conversa, até porque a gente é uma igreja diferente. A gente tenta ser uma igreja que não fica fazendo você ser muito tão exposto assim. Porque talvez você, na sua empolgação, você levanta a mão e aí não é nada daquilo que você quer ainda. E aí entra o discipulado, um do lado do outro. É como a igreja ser a bicicleta, não, você ser a bicicleta e a gente ser a rodinha da bicicleta. A gente vai te ajudando ali na caminhada. E aí na hora que a gente senta para tomar um café, a gente conversa sobre Jesus e a gente vê o que você quer com Ele. Tá? Não com a igreja, com Jesus. Ser com Ele, com Jesus, não com a igreja. Tá bom? Aqui a gente é só um corpo que se reúne todo domingo para falar dele, para alcançar outras pessoas. Então, eu queria dizer o seguinte: se ainda você não invocou, não proclamou, no momento da sua angústia, clame a Ele. No momento da sua tristeza, clame a Ele. No momento que você mais desejar e pedir, não tem saída, clame a Ele. Ainda assim que Ele não te responda, insista. Chora, berra, grita, que Ele vai te ouvir. E ainda assim, mesmo se Ele não te ouvir, Ele vai te acalmar. Ele vai acalmar seu coração. Vai começar a trazer em ordem tudo aquilo que você deseja. Então, se ainda não aconteceu isso, fala o nome de Jesus, proclame o nome de Jesus. E aí agora eu vou falar aqui para a igreja. Quem você está enviando? Quem você está ajudando a ir? Qual é o seu vizinho, como eu falei, que ainda não ouviu dos seus lábios a mensagem da paz? Quem é do seu lado, seu vizinho do seu lado, a pessoa que está do seu lado, que não ouviu dos seus lábios a mensagem da paz? Essa é a mensagem de hoje. Eu quero orar para que o Senhor desperte em nós a urgência de que ninguém pode crer naquilo que não ouviu. A pessoa só vai crer naquilo que ouviu. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Te rendo graças a Ti, Deus, porque mais uma vez o Senhor é bom conosco. Sabemos que nós precisamos desse despertamento como igreja, de poder anunciar o Teu amor, a Tua paz, anunciar a Tua palavra, que é cheia de amor, cheia de compaixão, cheia de boas novas. Sabemos que a nossa igreja precisa de cura, precisa que o Senhor derrama a sua cura sobre nós, sobre a igreja, sobre a minha casa, sobre as pessoas que a gente ama. E que a tua mensagem não possa parar por conta dos problemas em si. Sei que o Senhor sempre age da maneira correta conosco. A gente que atropela tudo. A gente muda as direções das coisas. A gente sabe o caminho que deve ir, mas não queremos ir, porque é mais doloroso. Porque a gente acha que é mais doloroso. E pode ser que seja mais doloroso, mas com o Senhor as coisas ficam mais leves.
mais tranquila. Senhor, que essa mensagem de hoje possa alcançar cada coração aqui, cada família. Que elas possam ser realmente, Deus, a pessoa que vai levar o teu amor. A pessoa que vai levar a tua cura, a tua paz. Eu oro que cada um aqui, Deus, seja mesmo cheio da tua graça, cheio da tua presença, Deus. Faça sobre nós, Deus, aquilo que o Senhor deseja no nosso coração. Não aquilo que a gente deseja, mas aquilo que já está pronto e que a gente só precisa obedecer para alcançar a tua misericórdia ainda mais completa. Muito obrigado, Deus, por hoje. Muito obrigado por cada um que chegou aqui, cada pessoas, família, cada visitante, e que o teu amor envolva eles de uma tal maneira que eles sejam realmente um imã para atrair coisas ruins, para fazer dessas coisas ruins se tornarem boas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, bom domingo para vocês. Espero ver vocês semana que vem. E é isso, até a próxima.